Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa segunda aula sobre o tema da igreja. Hoje nós vamos falar sobre um tema que é a igreja como una e santa. Nós vamos logo explicar o que cada um desses termos significa, mas é importante a gente lembrar que nós estamos estudando pela manhã e à noite o tema da igreja nesse mês de agosto. Mês de agosto, na Igreja Presbiteriana, é considerado o mês de missões, um mês que a gente se dedica a refletir sobre a natureza da igreja, sobre a visão, né, bíblica da igreja, para fazer o contraste, para fazer as adequações daquilo que nós precisamos para cumprir o chamado de Jesus no mundo que nós estamos. Eu quero deixar um texto aqui como nosso plano de fundo, que vai permear a nossa reflexão toda nessa manhã. E esse texto é o texto de 1 Coríntios, capítulo 1, versos 1 a 3. Na verdade, esse texto é o prefácio, né, a saudação de Paulo à igreja. Lembrando que aqui ele está escrevendo uma carta, era comum que fizesse isso. E nessas introduções e nas conclusões, é sempre importante a gente observar e ser atento, porque muitas informações são colocadas ali até de uma forma muito sutil, muito simples e às vezes passa por nós. Então o texto diz assim: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, à igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bom, irmãos, então, olha só esse texto. Paulo começa falando que ele é apóstolo porque essa é a vontade de Deus, baseado em Jesus Cristo, e ele faz uma afirmação que a igreja dos Coríntios era uma igreja de Deus. Essa é uma afirmação importante. A igreja de Deus que está em Corinto. Então existe parte dessa igreja que está em outros lugares. Depois ele afirma que essa palavra que ele vai anunciar é em direção aos santificados em Cristo Jesus e que foram chamados para ser santos. Então, há uma afirmação de que já há santidade ou já há santificação, mas eles estão também com esse alvo. Então, é um processo. A gente já falou um pouco sobre isso também. Depois ele diz que essas pessoas são chamadas para ser santas como todos os outros que invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, isso é um distintivo. Não basta dizer que é uma igreja cristã. As pessoas precisam estar em santificação e declarar, proclamar, reconhecer, invocar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então não basta dizer ou ter no nome da placa da onde as pessoas se reúnem que é cristão, ou mesmo ter uma cruz ali. Não adianta nada. As pessoas precisam estar passando por esse processo. E aí ele faz uma afirmação que Jesus Cristo é Senhor deles e nosso, né? A expressão que ele usa aqui, ou seja, essas pessoas que estão espalhadas pela terra, elas têm a mesma fidelidade ao mesmo Senhor. Né? E aí ele vai dar o início à sua carta dizendo graça e paz da parte de Deus. Então aqui ele faz duas afirmações que vão passar por tudo que a gente vai pensar hoje, que é a questão de sermos santos e de que a igreja é uma ou única, ainda que ela esteja fragmentada no sentido de estar espalhada em diversos lugares. Você já deve, né, ter se deparado nos evangelhos e no Novo Testamento como um todo com muitas metáforas a respeito do que a igreja é. E é muito interessante a gente pensar que essas metáforas, elas servem para descrever a igreja exatamente porque a igreja, como um organismo, ela não pode ser descrita
de modo total. Um organismo, a gente pode descrevê-lo, mas não esgotar, né? Como se fosse um objeto. E é por isso que o Novo Testamento utiliza tantas metáforas e metáforas diferentes para descrever a igreja. Nesse sentido, irmãos, a gente pode pensar que a nossa fé ela tem um caráter pessoal, ou seja, eu tenho uma fé que é desenvolvida, que é dom de Deus em mim, mas que é desenvolvida e que pode crescer ou pode estagnar. Mas essa fé, que é minha no sentido particular, ela só se manifesta por completo e ela só se torna madura na comunidade. Então não é possível que eu viva como um crente, isolado das coisas, sem ser afetado por nada e sem influenciar nada e ter contato com nada e mesmo assim ser saudável. É necessário que a minha fé se relacione com outras pessoas de fé e esse contato vai gerando então essa maturidade. A Bíblia vai utilizar algumas metáforas. Eu quero lembrar aqui que quando a gente estudou sobre o Espírito Santo, a gente falou sobre a metáfora da igreja como o corpo humano. Então, os dons eles são distribuídos de forma sábia por Deus, mas é dado para cada um uma função dentro do corpo. Do mesmo jeito que a gente tem órgãos internos, a gente tem a pele, a gente tem ossos, enfim, cada parte do corpo ela tem uma função. Então, a igreja também é assim, ela é constituída por muitas pessoas, muitos diferentes tipos de pessoas, de etnias, entre idade, homem e mulher, nível social, nível econômico. Existe uma diversidade muito grande, mas é um corpo só. Então, isso precisa sempre ficar claro para nós. Cristo não tem dois corpos. Então, a igreja, não existe uma igreja A e uma B. É só uma igreja. Também a Bíblia descreve, a gente falou semana passada sobre algumas palavras, né, que descrevem a igreja, e uma outra ainda é povo de Deus. Né? Aqui o apóstolo Paulo fala igreja de Deus, mas em alguns outros momentos a gente vai ter como povo de Deus, também trazendo essa característica de um povo separado. E nós temos também a metáfora da igreja como um prédio, como um edifício. Não é que a igreja é o prédio, mas a igreja é como um prédio, né? Você deve se lembrar que nos evangelhos, Jesus, em alguns momentos, ele é descrito como a pedra angular que foi rejeitada, né? Essa metáfora da pedra angular, ela é muito preciosa, muito grande, né? Para a gente falar em poucos minutos aqui, mas basicamente é a pedra que dava o sentido, que dava a direção para a construção enfim. E nós temos lá no texto de Efésios 2:20 uma afirmação de que o alicerce, né, a base que acompanha essa pedra fundamental, essa pedra angular, são os profetas e os apóstolos. Então, quando nós lemos a Bíblia, nós temos contato com essa experiência, com essa vivência que esses homens tiveram e nós podemos ter acesso a esse conteúdo, eu vou dizer assim, ao fruto disso. Né? Então, através da vida dessas pessoas que foram usadas por Deus, nós hoje temos acesso àquilo que fundamenta, aquilo que solidifica a igreja. E aí nós temos em 1 Pedro 2,5 o apóstolo Pedro dizendo que nós somos pedras vivas. Ou seja, a construção, a edificação dessa igreja, ela é constituída por muitas pessoas. Né? Não são os líderes que constituem a igreja, mas todos aqueles que creem em Cristo, como nós vimos, na verdade, o apóstolo Paulo falando aos Coríntios, no texto que a gente leu no início. Né? Então, todos aqueles que invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, tendo o reconhecimento de que Ele é o Senhor dessas pessoas,
todos nós constituímos essa igreja. Então, quando a gente pensa no passado, aqueles homens e mulheres que viveram antes de nós, eles foram construindo essa igreja e nós damos continuidade agora. Isso traz para nós um senso de responsabilidade muito grande, porque se essa igreja está aqui, né, é claro que é um aspecto de Deus sustentar a igreja, mas nós estamos sob muitas pessoas, a experiência de muitas pessoas e o sangue, eu diria, de muitas pessoas que lutaram para que a igreja se mantivesse nos caminhos, para que a igreja sempre fosse fiel à palavra, e não sem lutas, sempre houve muitas dificuldades. E dentro dessa questão das dificuldades surge então o tema da aula, que é a igreja ser una e santa. No início da igreja houve muitos problemas, muitas heresias sendo ensinadas, e naquela época uma estratégia adotada foram os concílios, né? Então havia uma cidade escolhida e os líderes da igreja na época, como representantes do povo, iam até essa cidade e ali eles passavam um tempo discutindo a respeito dessas temáticas. Um desses concílios, ele é chamado são 4, né, chamado concílios universais, mas um deles é o concílio de Nicéia, e ele ficou muito conhecido por causa do credo niceno, né? Depois você pode procurar, isso é documento público, né? E no ano de 325, houve então um concílio nessa cidade, Nicéia, que é na região da Turquia hoje, e ali o tema principal dessa discussão foi contra um homem chamado Ário. A sua doutrina veio a ser chamada arianismo, e ele basicamente ensinava que Jesus não era Deus, né? Ele era um ser diferente, mas ele não era Deus. Dentro dessa discussão, houve também uma reflexão com relação à igreja, porque era necessário que bases fossem estabelecidas, lembrando, irmãos, que naquela época não era todo mundo que tinha acesso à Bíblia, né? Hoje nós temos Bíblia impressa em com comentário, sem comentário, com guia de estudo, sem guia de estudo, nós temos celular, nós temos páginas e mais páginas na internet. Naquela época não era assim. Então, muito do que se ouvia do Evangelho era por pregadores. Então, quando chegava um pregador e começava a trazer heresia, as pessoas não tinham como avaliar, eu vou dizer assim, né? Ou o que elas tinham de conteúdo é o que estava gravado na mente, né? E então os concílios universais, esses chamados universais, eles traziam o que muitas vezes era chamado de credo, que é uma afirmação mais concisa do que se acredita, por isso credo, ou então a elaboração de uma confissão de fé, ainda que as confissões de fé elas são posteriores, e aí são documentos mais longos, como, por exemplo, a Confissão de Fé de Westminster, que a Igreja Presbiteriana do Brasil subscreve, né? Ou seja, aceita como fiel às Escrituras e é um norteador para nós. Mas nesse credo niceno, foi estabelecido ali 4 palavras que afirmam, que são afirmações a respeito da igreja e que até hoje nós acolhemos e entendemos como sendo importantes. Então, as palavras são una, santa, católica e apostólica. Eu preciso fazer uma ressalva aqui. Caso você vá procurar isso na internet, pode ser que você se assuste e acredite até que eu estou ensinando alguma coisa errada para você. Então, deixa eu fazer o alerta aqui. Bom, primeiro é que com relação aos termos, esses termos que foram estabelecidos lá pelo Concílio Niceno, eles estão em 325. O ano é 325. Toda a discussão e problema que a gente tem com o nome católico ou apostólico é do século XVI, tá? Então, as palavras que eram usadas por esses homens lá atrás, elas estão mais ligadas com o sentido
da raiz da palavra, né? E não necessariamente com o que hoje se tornou uma denominação, a Igreja Católica, que tem a sede lá no Vaticano. São coisas completamente distintas. Até porque em 325 era somente um grupo, não existia dois grupos, né? Essas discussões elas vão vir posteriormente. Então a gente, sempre que olha um documento da igreja, a gente precisa localizar esse documento na história, para a gente não cometer nenhum equívoco aí, ou de achar que está se referindo à Igreja Católica Apostólica Romana, que tem um Papa, e achar que é a mesma coisa que esses homens aqui estavam falando. Não, são coisas distintas. Outra coisa é que é bem provável que você encontre que as pessoas que se reuniram nesse concílio, é provável que você encontre como sendo padres. Também, mais uma vez, não tem uma referência com o sacerdote da Igreja Católica hoje, né? Padre, no sentido de alguém que cuida das pessoas, é uma palavra que foi utilizada e ainda é em muitos lugares, inclusive referente a pastor, alguém que é protestante. Mas isso eu estou dizendo só para te alertar, para não gerar nenhuma confusão, né? De repente você procurar lá um documento e achar que eu estou dizendo para você que a gente hoje é a mesma coisa que a Igreja Católica. Não, nós somos bem diferentes, tá bom? Então, voltando aqui para a questão da nossa aula hoje, a primeira afirmação é que a Igreja ela é una, ou seja, ela é única, né? Como eu já disse, Cristo não tem dois corpos, ele só tem um corpo. Mas a gente entende, e talvez isso seja útil, né, para a gente refletir, que a igreja, mesmo sendo uma só, ela tem uma diferença de tempo. Por exemplo, havia crentes sinceros em Jesus Cristo há 100 anos atrás que não estão aqui hoje. Nós fazemos parte da mesma igreja que eles, né? No sentido daquilo que eu falei na semana passada sobre a igreja visível e a igreja invisível. Então nós somos a mesma igreja, ainda que a gente está separado aí por 100, 200, até 2.000 anos. Então, é a mesma igreja, mas tem uma diferença de tempo. Existe também uma diferença geográfica. A gente tem crentes sinceros em Duartina, Pirajuí, São Paulo e outros países do mundo afora. Nós fazemos parte da mesma igreja. E há uma terceira distinção, né, ou diferença na igreja, que é com relação às denominações. E aí isso é um pouco mais sensível, mas mesmo assim é fácil da gente entender que existem pessoas que são crentes sinceros que estão em outras denominações. Deixa eu só dizer para você que, inclusive a gente está chegando próximo, né, do aniversário da Igreja Presbiteriana do Brasil, 12 de agosto, mas em 1859, quando o missionário que era pastor também, o Ashbel Green Simonton, chegou no Brasil, ele já chegou sendo a segunda igreja evangélica, porque na época já estava aqui um pastor também da igreja congregacional, Robert Calley. Então, quando Simonton chega, ele já é a segunda igreja evangélica do país. E a igreja recebe o nome de Igreja Presbiteriana do Brasil, porque era a única, mas essa igreja, ela também já teve as suas divisões. Então a gente tem a Igreja Presbiteriana Independente, a Igreja Presbiteriana Renovada, a Igreja Presbiteriana Avivada, a Igreja Presbiteriana Conservadora e por aí vai. Então a gente tem um monte de denominações com o mesmo nome. O ponto que eu quero chegar é, aquelas pessoas, se elas correspondem àquilo que Paulo disse, né, em resumo aqui no início da sua carta aos Coríntios, um povo que está em processo de santificação, crê em Cristo, professa o seu nome, esses são nossos irmãos, ainda que a gente tenha uma diferença na denominação que a gente segue. Eu disse que isso é sensível, mas é preciso dizer e a gente precisa ter clareza com relação a isso. Hoje eu já fiz duas afirmações. Primeiro, que nem todo local de culto que se tem uma placa dizendo cristão, nós somos irmãos.
Essa é uma afirmação. E a segunda afirmação é que existem pessoas que estão em denominações diferentes dos nossos, mas se nós de fato somos crentes em Cristo, fazemos parte dessa igreja invisível, eles são nossos irmãos. Então, dentro da igreja una, dessa característica da igreja ser única, nós somos um único corpo, ainda que tenha diferença de tempo, de espaço e talvez aí alguma divergência, não com relação à pessoa de Cristo, né? Mas alguma divergência quanto à forma de governo. Por exemplo, a gente pode ter pessoas conhecidas na igreja congregacional que são crentes. A forma de governo deles é diferente da nossa, né? A gente pode ter irmãos na igreja batista, e aí já é uma questão de um conceito teológico diferente. Por exemplo, a prática, né, óbvia do batismo, onde eles fazem de um jeito, nós fazemos de outro. Mas se eu e você cremos em Cristo de fato, e aquelas pessoas que estão lá creem em Cristo de fato, é possível, né, que a gente supere essas diferenças e caminhe junto. Agora, quando nós estamos em um lugar em que Cristo não é o Senhor, em que há a afirmação, por exemplo, que só naquele lugar há salvação, aonde a palavra de Deus ela não é lida e exposta pela própria Bíblia, mas ela recebe uma condução de acordo com... Aí a gente já está falando de coisas diferentes, né? Eu citei, por exemplo, a Igreja Católica. Claro que ali a gente vai ouvir falar sobre Cristo, mas a gente tem diferenças. Diferenças quanto ao senhorio de Jesus. Ele é Deus também para eles, mas ele tem uma forma bem diferente de ser entendido do que a própria palavra diz, né? E caso alguém que está aí ouvindo, né, essa aula e é católico, a gente pode conversar sobre isso sem nenhuma dificuldade, sem nenhum problema. É uma forma da gente estudar e pensar e chegar a conclusões, né? Quanto a essa questão da igreja ser única, hoje a gente enfrenta um desafio, não é de hoje, já tem algum tempo, mas hoje principalmente a gente enfrenta um grande desafio, que é um movimento chamado ecumenismo. O que é o ecumenismo? É uma tentativa de unir não só igrejas cristãs, mas de unir até mesmo outras igrejas, outras religiões sobre o mesmo telhado, sobre o mesmo teto, com ênfase naquilo que as religiões têm em comum, né? E numa tentativa de excluir aquilo que é diferente, aquilo que é distintivo, né? Então, nesse movimento do ecumenismo, muitas vezes se argumenta que se todas as religiões fossem unidas, que o nosso mundo seria melhor, que um dos problemas é que a gente tem essas divisões. Um outro argumento é que se pelo menos as igrejas cristãs ou denominações que têm esse nome se unissem, a gente ia ter um grande conglomerado em direção ao alcance mundial, né? E ainda é utilizado, por exemplo, o texto de João 17, 22 a 23, eu vou ler para você. Evangelho de João, capítulo 17, versículos 22 e 23, diz assim: é uma palavra de Jesus. Então ele diz: eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes e os amaste, como também amaste a mim. Então o pessoal que é adepto dessa questão do ecumenismo, eles utilizam esse texto para dizer, tá vendo? Jesus falou que a gente tinha que ser um, né? O problema é que até a visão com relação a Jesus, ela não é única, né? Então a gente conversa com essas pessoas e Jesus ele é muito bom em muita coisa, mas ele não é suficiente, único, exclusivo para nos salvar. Ou a gente precisa cooperar com essa salvação, ou a gente tem que ter acesso
a outras pessoas, outros seres para ser salvo, então a gente tem uma série de dificuldades. Duas coisas que a gente precisa ressaltar com relação a isso é que, primeiro, não é porque nós temos denominações diferentes, como eu citei aqui, por causa da forma de governo ou algum aspecto doutrinário, que nós não tenhamos comunhão com essas pessoas, né? Eu vou dar um exemplo para você. Muita gente gosta dos livros e até dos vídeos, né, que o John Piper, um pastor norte-americano, escreve. John Piper é batista. Muitos presbiterianos o leem, ouvem, né? Então veja, essa diferença denominacional, ela não impede que a gente tenha comunhão, porque a gente concorda, porque a gente tem uma visão de Cristo muito semelhante, ainda que a nossa visão eclesiástica possa ser diferente. Mas nós estamos falando que o John Piper é de uma seita? Não. Nós estamos falando que John Piper afirma que a igreja dele é a única que salva? Não. Nós estamos falando que John Piper ensina alguma coisa que vai além do evangelho? Não. Então veja a diferença, né? Um outro aspecto é que essa questão das igrejas serem diferentes não significa que Jesus falhou ou a sua oração não foi atendida. Porque Jesus ele não está falando de denominações, Jesus está falando de pessoas. E aqui eu preciso fazer mais uma pausa e tentar explicar uma coisa. É claro que a gente entende que pertencer a uma igreja, a uma comunidade, e isso inevitavelmente leva a gente a ter uma placa, ter uma forma de governo, ter um tesoureiro, uma conta bancária, um CNPJ, é inevitável para a organização, né? Para organizar o que a gente está fazendo e como a gente vai ser gerido, né? Nós estamos num mundo que funciona assim, que precisa dessas coisas, até mesmo para, de alguma forma, legitimar aquilo que nós estamos fazendo. Mas a gente não pode confundir essa estrutura que a gente chama de igreja, com as pessoas, né? Então, quando Jesus está falando aqui, ele não está falando, Pai, que os presbiterianos sejam um e que eles sejam aperfeiçoados. Não, ele está falando daqueles que creem nele. Se você tivesse nascido antes de 1859, você não ia ser da igreja presbiteriana. Por quê? Porque nem havia igreja presbiteriana no Brasil. Entende? E é provável, meu irmão e minha irmã, que se você se mudar para os Estados Unidos, você não vai ser da igreja presbiteriana. Sabe por quê? Existem igrejas com o nome de igreja presbiteriana nos Estados Unidos e que, por exemplo, os pastores ou as pastoras são homossexuais. Você concorda com isso? Você acha que dá para, só porque tem o nome lá presbiteriano, dá para conviver? É o evangelho? Entende o que eu estou querendo dizer? Então, às vezes, a gente se apega ao nome e a gente esquece que Jesus está falando de outras coisas. Então, se alguém em algum momento, né, falar para você, porque com esse argumento do ecumenismo, você pode ficar tranquilo que a gente não está desobedecendo a Jesus por não adotar esse tipo de sistema. O complicado é a gente querer ficar lado a lado com pessoas pelo mínimo que nos une, né? Então, se a gente chegar em qualquer lugar e falar assim, olha, todo mundo que crê em Deus vem aqui que a gente agora passa a ser irmão, você vai ter muita gente. Agora, que Deus é que essa pessoa crê, né? Aí já é outro problema. Então, percebe a dificuldade que existe? Por isso que aquele conceito da igreja visível e invisível, ela precisa estar muito claro para nós. Quando Jesus está orando aqui, ele está falando da igreja invisível. Porque ele sabia que ia ter muita gente que ia estar junto com ele, ou seguindo a ele, mas que não era dele. As ovelhas dele ele conhece pelo nome. As outras ele sabe que elas estão ali se aproveitando até talvez daquilo que pode ser oferecido na igreja, mas que não são dele. Então é dessas pessoas, das pessoas que são de verdade que Jesus está falando. Então a igreja ela é de fato única, porque ainda que a gente tenha divisão de tempo, de espaço e até mesmo denominacional, a igreja ela permanece conectada por aquilo que nós somos em Cristo,
né? Então é um movimento de ir a Cristo e depois de ser inserido num lugar. E eu acho interessante que isso é uma opinião minha, mas assim, eu não sei se você tem essa experiência, mas quando a gente lê alguém do passado, um cristão do passado, vou dar um exemplo muito conhecido, por exemplo, Spurgeon, que também era pastor batista. Quando você lê o que ele escreveu, aquele homem escreveu, você se conecta a ele. Você tem uma mesma experiência de fé. Então, as lutas que ele passa, as vitórias que ele teve, são as nossas vitórias, são as nossas experiências também, né? Então, há uma comunhão, eu vou chamar assim, né? Mesmo com pessoas que viveram antes de nós. A começar pela própria Bíblia, né? Se a gente olhar para o apóstolo Paulo e o que ele escreveu, fala ao nosso coração, né? Claro, pela inspiração do Espírito Santo, mas também porque foi um homem que procurou viver o Evangelho, Pedro, João e todos os outros. Uma outra afirmação, irmãos, de hoje, e que eu não quero deixar passar, é que a igreja ela é santa. Então a gente já falou no domingo à noite passado sobre a afirmação do apóstolo Paulo sobre a igreja ser a reunião dos santos, e também nós falamos hoje no texto de 1 Coríntios sobre essa mesma afirmação que o apóstolo Paulo faz. Então, você deve se lembrar que a expressão, a palavra santo na Bíblia, ela tem o sentido de alguém que é separado para um fim específico. E quando nós unimos a palavra santo à palavra igreja, que você deve se lembrar é a palavra eclesia, chamado para fora, então isso significa que a gente tem um povo separado para agir fora. Ou seja, naturalmente a igreja deveria ser um povo que tem uma reunião juntos, né? Um momento de comunhão juntos para crescimento, para edificação, para fortalecimento, encorajamento, mas esse povo ele não atua dentro das paredes, ele atua fora. Então ele é um povo que é influente lá fora, ele é um povo que é abençoador, ele é um povo que vive com as pessoas que são pecadoras sem se contaminar. Na verdade, ele é um povo que santifica essas outras pessoas, que abençoa o lugar onde está, né? O sentido mais profundo de missão é esse, né? É você, sendo santo, estar em algum lugar contagiando as pessoas para que elas conheçam o amor de Deus, o amor de Jesus, para que elas tenham contato com as boas notícias, ou seja, o Evangelho de Jesus Cristo, né? Nesse sentido, é importante a gente lembrar que Jesus, em Mateus 16, 18, diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Ou seja, a igreja ela não vai ser vencida, ela não vai ser destruída. Mas a gente está falando aqui da denominação? Não, a gente está falando da igreja. Então, é possível, né? É possível. A gente não sabe exatamente como as coisas serão, mas é possível que denominações como CNPJ fiquem para trás. Mas as pessoas, o grupo de pessoas que serve a Deus, esse não será destruído. Ele não deixará de estar na terra em nenhum momento, né? Outra coisa que é importante a gente destacar é que a igreja ela é santa porque ela é formada por pessoas que foram tocadas e estão sendo transformadas pelo Espírito Santo. Se é assim, todos nós estamos em processo de santificação. A igreja ela é santa porque ela vive por meio do Espírito Santo. Uma outra coisa que é importante a gente lembrar é que é na igreja, é nessa comunhão das pessoas que a pregação da palavra acontece, que os sacramentos são ministrados e até mesmo a disciplina ela é edificante para a igreja quando ela acontece de maneira correta, né? Por tudo isso, a igreja ela é santa e especialmente ela é santa porque a cabeça da igreja, que é Cristo, é santo. Então, nós somos santificados da cabeça para os pés, eu diria.
É porque o nosso Deus é santo que nós somos santificados. Então veja, irmãos, a igreja, ela adotou essas palavras para descrever e até para determinar o que a gente deveria entender como igreja e o que nós não deveríamos entender, né? Esses homens lá atrás, dos concílios, eles não estavam fechando a porta para outras pessoas, mas eles estavam sim estabelecendo pilares para determinar aquilo que é e não aceito. Então, a igreja ela é única, ela é verdadeira, mas a gente não está falando da denominação, a gente está falando daqueles que creem em Cristo. Essa é a pergunta que deve ser feita, né? Essa é a visão que nós precisamos ter, né? Depois eles falam que a igreja é santa. Então, ainda que a igreja tenha corrupção nesse mundo, porque ela é formada por homens corruptos, ela é santa no sentido de que Deus a está santificando e a está separando para uma missão a ser realizada nesse mundo. Essas coisas não podem faltar no nosso conhecimento a respeito da igreja. Na semana que vem a gente vai falar sobre a igreja como católica e apostólica, e eu espero que você continue aí acompanhando as nossas escolas dominicais, as nossas reuniões. E se você tiver perguntas, você pode mandar. Você tem aí o nosso grupo do WhatsApp, ou então pode me mandar também em particular. Tá bom? Então que Deus abençoe a nossa igreja, para que a gente seja de fato uma unidade e para que nós sejamos encontrados pelo nosso Senhor em santidade, ainda que é Ele mesmo que faz isso em nós. Que Deus te abençoe e até a próxima.